Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais um treinamento aqui no seu UMEC. Hoje, aula de quinta-feira, aula de número 34 de 2015, onde iremos mais uma vez abordar os sinais de entrada, os sensores do veículo Peugeot 307 1.6 16 válvulas Flex. Sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento, né? Boa parte do país com muito calor nesse começo da primavera. Um alô ao Diomedes, lá de Brasília. Ele tem um recado aqui, já vou passar o recadinho o recadinho dele. Giba Braz, Gilberto Braz, Magno Bertoldi, Marcos Gutierrez, muita gente linkada, nos acompanhando mais uma vez aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico, neste nosso encontro de número 34 de 2015. O nosso título, a chamada da aula de hoje, Gerenciamento Eletrônico 307 1.6 16 válvulas Flex, Sistema de Gerenciamento Bosch ME 7.4.9. Nosso quinto encontro deste tema, iremos abordar então a segunda parte sobre os sinais de entrada, os sensores que enviam a informação para a unidade de controle eletrônico deste francês 307. Sem perder tempo, vamos lá ao tema da aula passada. Abordei pedal e borboleta aceleradora, dois sinais que realmente dão a intenção do condutor, que é o pedal do acelerador, e a borboleta dá um retorno do sinal do módulo, do sinal do atuador, né, que é comandado pelo módulo, para a ECU, para o módulo, ou seja, é um retorno de sinal. Porque toda vez que o pedal do acelerador é acionado, esse sinal vai para a ECU do motor, a ECU da injeção, e comanda o atuador, que vai abrir a borboleta. Só comanda o atuador. Para saber a posição em que está a borboleta, é necessário o sinal do sensor. Já viram, né? Um sensor duplo, o sensor de posição da borboleta aceleradora. Ok? Aula de hoje, neste quinto encontro, sensor parte 2, desse sistema Bosch ME 7.4.9, veremos o sensor de velocidade do carro, isso mesmo, o VSS, né? Que vai informar a velocidade via caixa de mudanças, tá? Pelo câmbio. O sensor está no câmbio, embora tenhamos, né, os modelos com freio ABS, também poderia ser via ABS, né? Mas eles utilizam realmente o do câmbio, o sensor de velocidade que vai ali junto da caixa de mudanças. E veremos lambdas, já no plural, né? Lambdas, por quê? Porque temos dois sensores, dois sinais, um antes e um depois do catalisador. E através desses sinais dos sensores lambda, a ECU faz o quê? A adequação. A primeira sonda adequa a mistura na questão de funcionamento do próprio motor para manter o nível de poluentes bem baixo, tá? Naquela história de mistura rica, pobre. E o sensor 2, o sensor pós-catalisador, numa faixa de trabalho bem menor, bem inferior, dá o feedback, dá o retorno para o módulo para melhorar o funcionamento do conversor catalítico. Isso mesmo. A sonda lambda 2 é um típico sensor para preservar, para aumentar a vida útil e, principalmente, provocar a aeração, tá, do conversor catalítico. Claro que a sonda 2 também influencia no desempenho, na potência do carro. Pode até dar esse sintoma. Sim, dá esse sintoma, tá? Mas o foco principal de trabalho, o sinal que ela envia para o módulo, é para o módulo gerenciar, melhorar o mapeamento a ponto de aumentar a vida útil do catalisador. E podem ver, pessoal, isso é fato, isso é realidade, tá? Hoje, tá? Raramente se troca um catalisador.
Ah, claro, acontece? Claro, alguns modelos acontece bastante, vai. Montana se troca bastante catalisador, por exemplo, tá? Palio, vira e mexe, faz barulho, quebra, acontece. Mas o índice de troca de catalisadores, principalmente nesses modelos com duas sondas, está ficando cada vez mais rara. Raramente trocamos catalisador. É muito difícil realmente, porque é tecnologia, é menos mistura em excesso, né? Raramente você tem um caso de mistura rica, tá? E aí você tem o quê? Um aumento da vida útil dos componentes. E o catalisador, que é uma peça cara, realmente, o conversor catalítico, né? Ainda mais nesse modelo, que é junto do coletor de escape, é uma peça bem cara. É uma peça aí que beira aí, fica bem próximo de R$ 1.000. É uma peça cara. Mas que os fabricantes de catalisador batem muito na tecla que dura 80 mil quilômetros. Negativo. Não tem essa história que o catalisador foi projetado para aguentar 80 mil quilômetros. Isso é puro marketing de venda de peça. Puro. Tá? Não tem como provar isso, que o catalisador é só para 80 mil quilômetros. É impossível isso. Tá? Um catalisador, ele vai ter a vida útil tão boa quanto for a manutenção no carro. Trocar vela no momento certo, cabo de vela, bobina, bicos, filtro de ar, feita toda a manutenção corretamente no carro, o catalisador vai durar muito, tá? Na teoria, o catalisador é uma peça tão cara que é para durar a vida útil inteira do motor do carro. Na teoria, sim. Podem ver, você não tem casos de carros importados, tá, dos Estados Unidos ou da Europa, mesmo que seja carros aí da década de 80, 90, que estoura o catalisador. Não tem, tá? Não é uma prática comum. É muito mais um marketing para vender peça e trocar peças, tá? Mesmo isso acontece. Que se dizem que é para trocar a cada 80 mil quilômetros. Não, se troca quando eles têm o problema, quando ele está realmente sem o seu funcionamento adequado. E claro, carros com duas sondas é muito mais raro isso acontecer. Pessoal, extremamente difícil, ó. Aqui em São Paulo capital, mesmo na época em que tinha a inspeção veicular ambiental, né, a IVA, inspeção veicular ambiental obrigatória, né, na capital paulista, havia troca de catalisador? Claro que havia. Se vendeu muito catalisador, muito mesmo, tá? Mas por quê? Porque eram carros que tinham tido problema e tiraram o catalisador, miolo solto. Carro catalisador com carburador não combina, não adianta. O catalisador em carro carburado, o catalisador não dura nada. Por quê? Há de convir que o carburador, por ser composto de peças mecânicas bem frágeis, vira e mexe ele tem algum problema e você tem o afogamento, né? A boia dá uma quedinha, a agulha no veda e transborda a cuba do carburador, dando excesso. Todo excesso de combustível danifica o catalisador, tá? Então, mesmo assim, na época em que tinha, né, parou em 2013, a inspeção veicular ambiental em São Paulo capital, se trocava o catalisador, claro, mas de carros que estavam queimando óleo, claro, queimando óleo vai danificar o catalisador. Carros carburados, tá? Carros mais novos não é muito comum. E isso acontece aí, ó, no Peugeot 307. Você tem duas sondas em boa parte dos modelos e então você vai ter o quê? A real consistência que o catalisador dura muito mais que 80 mil quilômetros, ok? Bom, vamos lá, me empolguei falando de catalisador para vocês, né? Vamos lá, voltar agora para a introdução da nossa aula. Nesta segunda aula sobre os sensores, veremos os detalhes sobre a velocidade e os dois sensores que medem a quantidade de oxigênio no escapamento. Claro, vamos falar de sensor de velocidade, sensores lambda, vamos ao 307. Boa aula a todos. Na telinha já o nosso carro, o nosso veículo, né, o Peugeot
307 e, claro, a nossa diagramação inicial, hoje com asterisco, né, em velocidade e lambdas. E os outros sinais de entrada? Interruptores, densidade, rotação e PMS, temperatura do motor, detonação, pedal, borboleta e os atuadores, eletroinjetores, ar-condicionado, atuador de marcha lenta, sistema de ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida frio. E aí no centro, a nossa ECU ME 7.4.9. Telinha então de detalhes para vocês. Vamos lá. A quantidade de oxigênio na tubulação de escape permite à ECU efetuar cálculos bem precisos sobre a mistura ar e combustível e a sua queima. Então é pelo oxigênio, gravem sempre isso. A sonda lambda é um sensor de oxigênio. Ela compara, ela mede a quantidade de oxigênio na tubulação de escape. Automaticamente você vai ter o quê? Uma variação dessa quantidade de acordo com a queima. E essa variação vai gerar um sinal elétrico para a ECU. Então a sonda lambda, ela manda um sinal em tensão elétrica de acordo com a quantidade de oxigênio. E aí sim, é a ECU, é a unidade eletrônica que pega essa informação e trabalha ela, entendendo que a mistura está pobre, que a mistura está rica, tem que aumentar o tempo de injeção, tem que diminuir o tempo de injeção. Tá? Então, lembre-se que o sensor de oxigênio, ele manda um sinal elétrico, e a ECU que interpreta tudo isso. Tá? Então, além, é claro, de aumentar também a vida útil do catalisador, né? É a função da sonda 2, tá? Preservar uma peça que é cara, converte os gases, ela é cheia de componentes nobres dentro dela para auxiliar nessa conversão de gases, né? O catalisador em seu interior, na sua colmeia, tem ali prata, platina, tem pequeníssima quantidade, ouro. Temos ali alguns componentes extremamente caros que fazem essa conversão. Eles quebram as moléculas dos gases de escapamento, permitindo que entre gases poluentes e saia atrás gases não poluentes. Ele converte, tá? Tira hidrogênio de um, oxigênio do outro, quebra as moléculas, junta os carbono num só, vai quebrando as moléculas e lá atrás, na saída, adequando isso, diminuindo os poluentes. Tá? Vamos então abordar a sonda lambda primeiro. Localização. Né? Então, de cara, abrimos o capô do Peugeot 307. De cara aparece o quê? Ó? Olha a seta vermelha aí. Ó. De cara, o sensor de oxigênio 1. Abriu o capô, você já está ali quase queimando a mão na sonda lambda. Por quê? Está de fácil acesso, extremamente fácil, simples, e que temos o quê? Que identificá-la e ver o seu conector elétrico, que também está logo ali ao lado, né? É fácil a identificação, a localização, é fácil a remoção desse sensor de oxigênio 1, bem fácil, tá? Então vamos lá, a teoria dele, tá? Vamos lá, localização. No compartimento do motor e com fácil acesso, temos o sensor de oxigênio 1, ou conhecido como antes do catalisador. Logo depois do conversor, temos o sensor 2, que em modelos antes de 2011 não era muito aplicado. Tá? Os modelos acima de 2011, com o padrão OBD BR2, aí sim usa a sonda lambda 2, tá? Até então, você tinha a sonda 2 raramente aplicada. É comum você ver dois conectores e um sem nada, o azul não tem nada. Os carros 11 em diante já tem os dois sensores de oxigênio, tá? Então não importa se ele é flex ou não, tá? Vai importar se ele já está adequado ao padrão OBD BR2.
que isso é a partir de 2011, tá? OBDBR2 é o quê? É a norma, o famoso OBD2 americano, tem OBD, o On-Board Diagnóstico em Bordo, BR Brasil 2, segunda geração, tá? Então, acima de 2011, você tem os 2 sensores de oxigênio, tá? Como costumo falar sempre no início da aula, a capa central e o conector, tudo aqui no console central do Peugeot 307, né? Fica meio escondidinho, tá? E claro, vamos falar de cara já do chicote, das ligações elétricas na unidade de comando eletrônico deste Peugeot. Vamos lá, vamos ver. Temos a disponibilidade de 2 sensores de oxigênio. Então depende do ano, claro, né? Mas aqui dá para saber quem é quem, ó. Sonda antes, que é a sonda 1, sonda lambda depois do catalisador, que é a sonda 2, tá? 4 fios as duas, 1, 2, 3, 4. Pino 1 em ambas, F10B, é o positivo da resistência de aquecimento. É para aquecer a resistência interna do sensor. Pino 2. M1 e ML1, né, de acordo com a sonda lambda, temos o que? Massa de aquecimento. É o módulo que controla através de um aterramento, tá, em PWM, pulsante, né? Ele acaba sendo um pulso modulado. Cada um tem o seu negativo de aquecimento. Então, esses 2 primeiros fios são do quê? São os 2 brancos, da resistência de aquecimento da sonda lambda, tanto a 1 quanto a 2. Ambas têm a resistência de aquecimento. Qual o detalhe? Ó? O pino 1 das duas está ligado ao fusível 10. Estão vendo? Ó? O positivo vem igual, né? Ó? F10B, F10B, que é o positivo. Já o negativo não. O controle da resistência em negativo é PWM, feito pelo módulo MM1, ML1. Depois, o pino 3. Temos o famoso fio na cor cinza, né? É a massa para o sensor funcionar, é a massa de sinal. MC2, MB1, então o módulo que envia um negativo para o sensor funcionar. E depois, por último, o sinal de resposta, o fio preto, pino 4, MC1 no sensor antes, MD1 no sensor depois do catalisador. Então aqui temos o que? Todos os pinos, ó, 8 fios, né? Embora um repita, né, o positivo, os 8 pinos linkados aí ao sensor antes e depois do catalisador. Legal? A imagem agora em destaque aqui da sonda lambda para vocês, né? Do próprio sensorzinho de oxigênio, tá? Fácil acesso, né? Realmente muito fácil acesso à sonda lambda nós temos, ó, na cara, né? E é até fácil de remover também, tá? Bem fácil. Chama atenção pelo seguinte: cuidado com esse chicote da sonda lambda, ele não pode sobrar. Se sobrar, ele vai cair ali, ó, em cima do coletor de escape, tá? Então muita atenção para não sobrar esse fio e ele não ficar encostando na parte quente do motor, né? Muito quente. Falar então da sonda lambda para vocês. O sensor, quando aquecido, consegue enviar, ele é um gerador, ele gera um sinal elétrico de baixa tensão para a ECU, através da DDP. O que é uma DDP? Diferença de potencial na comparação entre dentro e fora da tubulação de escape, comparando a quantidade de oxigênio. Então, a lambda, o sensor em si, tá? É uma pequena placa, quando aquecida, e você tem ali oxigênio em teor constante, encapsulado, e ao redor, passando na tubulação do escape, o oxigênio com teor variável. Você tem variável e estável, regular. Essa diferença entre os dois gera
a diferença de potencial gera o sinal elétrico do sensor quando ele está aquecido. Por isso que tem que estar aquecido sempre. Por isso que além de estar perto do catalisador, também tem a resistência de aquecimento, tá? Para manter sempre ele em alta temperatura, tá? Aqui ele em destaque, né, ó, o sensorzinho com conector verde, tá? Já é uma sonda lambda tipo planar, tá? Ou seja, tem a placa interna em formato planar, ela é mais rápida, aquece mais rápida também, tá? Mas a variação de sinal é a mesma, né? De 0,1 a 0,9 volts, isso não muda, tá? De 0,1 a 0,5 encara-se como mistura pobre, de 0,5 a 0,9 encara-se como uma mistura rica no sistema, tá? Então vamos ver como que funciona ela, a sonda lambda 1, o sensor de oxigênio 1, tá? Vamos lá. A ECU auxilia no rápido aquecimento do sensor, através da resistência, né? Uma resistência elétrica que aquece. A resposta é gerada pelo sensor, né? Que ainda recebe um sinal negativo da ECU para funcionar. Então, dos 4 fios, 2 são do aquecimento. Um é negativo e um é a resposta de sinal que vai para a ECU. A resposta que a ECU tanto precisa para poder adequar o mapeamento, adequar essa mistura ar e combustível. Pessoal, na sonda lambda 1, temos o que em destaque, tá? Antes de ir para a tela seguinte de teste. Qual é o destaque da sonda lambda 1? Ela envia um sinal 0,3 volts. O módulo recebe esse sinal 0,3 é mistura pobre. Mistura pobre significa o quê? Está sobrando oxigênio ou faltando combustível. O que o módulo interpreta e faz? Aumenta o TI, aumenta o tempo de injeção, o conhecido TI, aumenta o tempo de injeção. Automaticamente, aumentando o TI, na próxima injetada do combustível, vai ter um excesso, pequeno excesso, porque enriqueceu a mistura. Aí a sonda lambda, ao invés de dar esse valor de 0,3, vai subir para 0,8 volts. 0,8 o módulo entende que é mistura rica. Tem que empobrecer a mistura, diminui o TI. E aí, após essa queima dessa mistura, vai dar um sinal baixo de novo, 0,4. E fica assim, pessoal, de 0 a 0,5 volts é mistura pobre, 0,5 a 0,9 volts é mistura rica. E fica o tempo todo alternando entre rico e pobre, rico e pobre. Ah, pode repetir, né? Pode. Rico, rico, pobre, pobre, rico, rico. Pode, mas tem que estar oscilando o tempo todo, tá? Essa é a pura realidade de funcionamento do sensor de oxigênio. E se você analisar o TI, o tempo de injeção do combustível, ou seja, o que o módulo está calculando ali, ó, na ponta dos injetores para injetar o combustível, o cálculo exato, ele faz o quê? Está o tempo todo alternando. Está o tempo todo trabalhando. Não para. Ele fica o tempo todo alternando. O TI, o tempo de injeção, ele é estável, mais na fase fria do motor, que aí, né, o sensor de oxigênio ainda não está trabalhando. Fora isso, pessoal, em marcha lenta, motor quente, fica oscilando o tempo todo. Por que oscila o TI o tempo todo? Porque a sonda lambda está dizendo, ó, módulo, mistura rica, empobrece. Módulo, mistura pobre, enriquece. E aí o módulo abaixa o TI, aumenta o TI e fica assim o tempo todo. Tá? Vamos lá. Tela de vocês, o scanner, né? Tá aqui um teste, um exemplo de teste, né? No Captor V3. Vamos lá. E o teste dele? Vamos ver o que aparece aqui como teste, né? Na telinha do scanner. Um exemplo apenas, né? Para entender melhor. É possível verificar o funcionamento através do scanner. Sim. Em leituras, em testes no scanner, eu consigo ver o sinal da sonda lambda. Tá? Mas
É sempre, pessoal, e apostem que sim, sempre, recomendável medir diretamente no sensor com o multímetro ou osciloscópio. Ótimo, beleza? A variação do sinal de resposta do sensor é entre 0,1 a 0,5 volts, indicando mistura pobre, né? Está sobrando oxigênio, e de 0,5 a 0,9 volts para mistura rica, tá? Tá sobrando combustível. Então, o pobre sobra oxigênio, o rico sobra combustível, ou falta oxigênio. Tem que compensar de um jeito ou do outro. E aí o módulo trabalha aonde para compensar isso? Nos bicos injetores, no TI, no tempo de injeção de combustível. É uma forma que você tem de controle em cima de controle. É uma forma que você tem de adequar o mapeamento do sistema o tempo todo. Belezinha? Aqui na tela de vocês, o conector do módulo, né? Para sempre ficarem aí bem atentos e gravando sempre, né? Ó, conectores, como exemplo, MF1. Então você tem o cinza, o marrom e o preto. O M é no conector marrom do módulo, tá? O F minúsculo é a fileira que varia de A a H, e o 1 são as 4, né? Fileiras de 1 a 4. Então, você tem conector, fileira e as linhas, né? Para identificar exatamente pino por pino nesta unidade de controle eletrônico do motor. Aqui na telinha de vocês, o painel de instrumentos, né? Do 307, tá? Está aqui então o painel, as marcações devidas no próprio painel e, claro, como sempre, mais uma dica para vocês. Os dois conectores elétricos dos sensores de oxigênio estão bem próximos, um do lado do outro. É aquele azul, aquele verde. São idênticos visualmente, mas os pinos internos não batem. Os dois são de 4 fios. Legal. Os dois são de sonda lambda. Legal. Só que um é da sonda lambda antes do catalisador, que é o verde. O azul é da sonda lambda depois do catalisador, que é o azul. Tá? Além de não dar para inverter, também é assim, é verde com verde, azul com azul. Tá? As pontas do sensor também têm cor. Tá? Então é isso aí. Ó. Eles não são intercambiáveis. Devemos estar muito atentos com sua fixação, porque ele está ali muito próximo do eletroventilador, da ventoinha, e também do coletor de escape. Então atenção com a fixação para não ficar ali solto e batendo nos motores elétricos ou mesmo no escapamento. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, volto na sequência falando mais sobre o Peugeot 307 aqui no seu MEC.